Olá! Esse vídeo faz parte da primeira avaliação da disciplina de Tópicos 3 da Uninasal, ministrada pelo professor Caio Barbosa, em que uma de suas especialidades é sobre bebidas como cerveja, refrigerante, kombucha, ice e cachaça. Eu me chamo Bruna Dantas, sou técnica em Química Industrial e curso o nono período de Engenharia Química. Estarei apresentando para vocês as etapas do processo de fabricação de cerveja e, por fim, destacarei a chamada mosturação. Para melhor entendermos sobre o que será falado no vídeo, vamos explicar o que seria cerveja. De acordo com o dicionário Michaelis, cerveja é uma bebida com baixo teor alcoólico, obtida a partir da fermentação de cevada ou de outros cereais, aromatizada com lúpulo, birra, brama, bramota, breja, ceva, cervejota. Bem, o processo de fabricação de cerveja consiste em algumas etapas principais, intituladas de malteação, moagem, fabricação do mosto, mosturação, fermentação e maturação, filtração e envase. Estarei descrevendo brevemente cada etapa e destacando a importância de cada uma para melhor compreensão. A primeira etapa se chama malteação e é o processo empregado para preparar o malte através da germinação sob condições controladas de qualquer cereal. O malte ele é o responsável por propriedades da cerveja, como as visuais, gustativas e olfativas, fazendo dele algo muito importante. A próxima etapa se chama moagem. A fim de possibilitar a rápida extração e conversão dos componentes do malte, ele é moído, obtendo-se uma farinha bem grosseira. Os cereais não maltados são habitualmente fornecidos com um grau de moagem adequado. A próxima etapa se chama braçagem e também pode ser chamada de mosturação. Nessa etapa, a farinha obtida na moagem é misturada com a água e deixada em repouso sob aquecimento de 75 e 80 graus Celsius durante 2 a 4 horas, com verificação rotineira do pH nesse período. A próxima etapa se chama filtração do mosto. A filtragem do mosto é realizada para retirar todos os componentes insolúveis presentes na mistura durante aproximadamente umas 3 horas. O filtrado se chama mosto e o material retido no filtro pode ser utilizado como alimento para o gado, por exemplo. A próxima etapa a querer citar se chama ebulição do mosto, onde, após o processo de filtração, o lúpulo é adicionado ao mosto e logo em seguida a mistura é submetida ao processo de ebulição, onde ocorre aquecimento por um período de 2 horas. Durante o aquecimento do mosto misturado ao lúpulo, ocorre a esterilização da mistura e a liberação de componentes voláteis indesejáveis. A próxima etapa se chama resfriamento. Após a realização da ebulição, o mosto lupulado sofre um resfriamento até uma temperatura de 8 a 9 graus Celsius. A próxima etapa se chama fermentação e é a etapa em que a levedura é adicionada ao mosto lupulado, favorecendo a transformação dos açúcares em álcool e dióxido de carbono, durante um período de aproximadamente 7 dias. A próxima etapa se chama maturação e ocorre também a filtração. A cerveja é novamente filtrada para a retirada de resquícios da levedura e de outros componentes que possam ainda estar presentes. E em seguida, é levemente aquecida novamente para a eliminação de componentes voláteis. A próxima etapa se chama estabilização. E, após um novo aquecimento, a cerveja também é submetida a um segundo resfriamento, agora em temperatura em torno de 0 a 2 graus Celsius, mais baixa, para uma melhor fixação das propriedades da cerveja. A próxima se chama clarificação. Depois de estabilizada, a cerveja é submetida a uma última filtração, para a eliminação de qualquer partícula restante em suspensão. Logo em seguida, é armazenada em tanques. A próxima etapa se chama pasteurização, e é recomendado que antes de ser envasada a cerveja, passe por algum último processo de esterilização, que pode ser, por exemplo, a pasteurização, onde submete-se o produto a rápidos aquecimentos de resfriamento, a fim de esterilizar e aumentar o tempo de validade da cerveja. A última etapa se chama enchimento ou envase. Nessa última etapa do processo de produção, a cerveja será envasada, que pode ser em garrafas ou em latas, fica a critério. Esse processo que apresentei para vocês é de fabricação da cerveja.
gostaria de destacar agora a etapa da braçagem, a qual pode ser chamada pelos seguintes nomes: maceração, braçagem, mostura ou cozimento, também de mosturação. Nela, os cereais são cozidos em água quente e nesse processo será permitida a atuação das enzimas que vão transformar o amido dos grãos em açúcares fermentáveis, a maltose, ou não fermentáveis, as dextrinas, por exemplo. Existem algumas técnicas para se fazer a braçagem, e a escolha vai depender da preferência de cada cervejeiro. Entre as principais, podemos destacar a infusão, a técnica da decocção e a braçagem com múltiplas rampas de temperatura. Iniciarei falando da técnica da infusão, onde basicamente o mosto não recebe fogo direto. Os grãos são depositados em um cooler ou outro recipiente adequado, e a água quente é adicionada em etapas de forma a aumentar a temperatura conforme o cronograma da braçagem estabelecido, ou seja, gradativamente. Em geral, calculadoras específicas são utilizadas para determinar a quantidade e temperatura da água que será utilizada. Quase todo software cervejeiro, como o Beesmith, faz esse cálculo para você. Essa técnica ainda é alternativa e inviável e tecnicamente injustificável. A próxima técnica que irei citar se chama decocção. Nela, não envolve mais nada além de extrair uma fração do mosto da sua panela de mostura e, numa panela à parte, levar essa porção à fervura. Em seguida, o mosto fervido é misturado com o mosto original, para elevar a temperatura média da mistura e seguir para a próxima rampa. O material necessário básico para essa técnica em um processo artesanal é uma panela pequena e à parte uma segunda fonte de calor. Estarei citando também alguns benefícios dessa técnica, que são que a fervura extrai o máximo de sabores do malte, o que pode ser uma vantagem para muitos estilos de cerveja com características maltadas, incluindo muitos estilos da escola alemã. Outro benefício é que ferver o mosto destrói a parede celular dos grãos, liberando enzimas a mais para a conversão do amido, resultando então numa maior taxa de conversão do que numa infusão simples. Outro benefício é que as proteínas do mosto tendem a coagular durante a fervura e ficarão retidos e filtrados durante a recirculação, resultando numa cerveja bem mais clara. E a última técnica que irei citar será a braçagem com múltiplas rampas de temperatura. Essa técnica consiste basicamente em usar uma fonte de calor, geralmente um fogareiro, para esquentar um mosto em várias rampas de temperatura, cada qual com uma faixa de atuação enzimática diferente. Dessa forma, podemos personalizar a cerveja com mais facilidade. Veremos agora as paradas de acordo com a temperatura. A primeira parada se chama parada de acidificação, acid rest, que varia de 40 a 55 graus Celsius, que diminui o pH, acelerando a ação enzimática. Hoje em dia, os maltes já vêm modificados para fazer essa redução, mesmo não passando por essa temperatura. Além disso, existem diversos meios de fazer essa redução com a utilização de sais ou ácido lático. A próxima rampa se chama repouso proteico, protein rest, que varia de 50 a 55 graus Celsius. A temperatura ideal para as enzimas presentes nos cereais ricos com proteínas, como flocos de aveia, centeio, trigo, ou seja, grãos não maltados. Somente será necessário utilizar essa rampa de temperatura se os grãos citados acima forem utilizados na receita. É bom usar no mínimo por 15 minutos. Uma dica é, se for pouca quantidade, pode ser feita essa rampa em uma panela separada e depois adicionar o restante do mosto. A próxima rampa se chama sacarificação beta, que varia de 55 a 65 graus Celsius. A beta-amilase proporciona quebrar o amido e separá-lo em açúcares simples, quase 100% fermentáveis, resultando numa cerveja mais alcoólica com aspecto seco. Uma rampa de 50 a 70 minutos é suficiente para ter total conversão do amido. Sua melhor conversão é entre 62 graus e 65 graus Celsius. A próxima parada é a sacarificação alfa, que varia de 68 a 73 graus Celsius. A alfa-amilase consiste na conversão do amido
em açúcares pouco fermentáveis, conferindo mais corpo à cerveja com final mais doce. Cerca de 20 minutos, ou até no máximo 30 minutos é suficiente, mas, dependendo da receita ou estilo, não é uma rampa desejável e podemos pular. E por fim, a rampa de inativação das enzimas Mash Out, que varia de 75 a 79 graus Celsius. O Mash Out tem a função de parar a conversão enzimática. É uma rampa desejável para dissolver melhor os açúcares e preparar a transferência do mosto para a fervura. Em torno de 5 a 10 minutos nessa faixa estará ok. Bem, essas foram as informações que eu tenho para passar para vocês. Cabe a vocês analisar qual se encaixa melhor para deixar a cerveja com o seu gosto ou o seu estilo desejado. Deixei aqui algumas referências nas quais eu pesquisei para mostrar para vocês. E por fim, eu dou o meu muitíssimo obrigada. Até a próxima!